Vamos esmiuçar mais um tema, né, sobre mediunidade, porque o objetivo desse canal sempre foi a parte espiritual, sempre foi o dom espiritual. Só que eu estava me preparando, então eu resolvi falar um pouquinho mais da minha história, da minha vida. Inclusive tenho aí umas receitinhas de como cuidar da pele, enquanto eu preparava esse novo projeto, né, que é falar de mediunidade, falar de dom espiritual, de como eu vivencio, de como que isso aconteceu, e eu venho destrinchando, porque é um tema longo, muito complexo, porque não é um tema fácil, não é um conteúdo fácil de se falar, né, porque quando envolve religião, a gente tem que ter um certo cuidado. E quer queira ou não, mediunidade envolve religião, né? Envolve sociedade, envolve todo mundo. Mas primeiro vamos, antes da gente entrar no tema de hoje, vamos nos inscrevermos no canal, gente. Dá uma forcinha aí. Se inscreve, indica para algum amigo, algum parente que também tenha dom mediúnico e não está sabendo lidar com toda essa situação. Então vai indicando, tem meu Instagram que é @lida.dourado, lá no direct a gente pode conversar. Aqui no YouTube não, aqui é só as postagens sobre espiritualidade. Esse canal ele é totalmente espiritual, entendeu? Aqui não tem conversa, a conversa é lá no Instagram. Então bora lá. Já foi tratado vários assuntos, né, na questão do desenvolvimento mediúnico. E hoje eu queria esmiuçar para vocês como foi para mim, como está sendo as consequências de uma mediunidade não trabalhada. E eu lembro que, e sempre foi me falado, né, que é um dom dado por Deus, que ninguém tira. Ser médium, né, ter esse dom, o dom da espiritualidade é algo dado por Deus, ninguém tira. E junto com tudo isso vem o que? A rejeição e muita coisa que a gente não aceita. Por isso que eu falo, envolve sociedade, porque a sociedade prega uma coisa pra gente de um jeito, mas a realidade é outra, porque o mundo espiritual são poucas pessoas que entendem. Não é todo mundo que entende o lado espiritual. A maioria, uma grandiosa massa da sociedade, não entende e não tem visão de como que é o espiritual. Então eu sofri muito por causa disso. E quando eu percebi, né, que essa rejeição, que eu rejeitava a minha mediunidade, estava me trazendo consequências. E as consequências foram pesadas, porque a gente não pode renegar um presente de Deus, porque hoje eu entendo que a minha mediunidade é um presente de Deus, é algo maravilhoso. E hoje eu me sinto super realizada, mas o caminho não é fácil. Se eu falar para vocês que é fácil você destrinchar uma mediunidade, você entender, você estudar, você compreender como que ela funciona, como que essa comunicação espiritual acontece, se eu falar para vocês que é fácil, não é. E quem desenvolve mediunidade sabe que não é fácil, porque a gente enfrenta muitas coisas. A parte negativa do próprio espiritual e também a sociedade que te julga, que te condena, que não te aceita, entendeu? Então, assim, é um processo muito trabalhoso, mas no final, quando tudo vai se encaixando, se torna gratificante, porque a gente vai vencendo as etapas. E cada etapa vencida para mim foi e está sendo um desafio maravilhoso e gratificante. Entendeu? Então, assim, junto com a mediunidade vem também suas consequências, seus pontos negativos, que é o quê? É a doença, né? Que eu vivia muito doente, né? Eu cheguei a ter água no fundo do meu olho direito. Por quê? Porque como eu não tinha uma mediunidade desenvolvida, eu era aquela médium esponja que absorve as doenças dos outros, as mazelas dos outros, o outro fica sadio e eu ficava doente. Então, assim, tudo quanto era carga negativa vinha para cima de mim. E aí eu criei uma água no fundo do olho direito, eu quase perdi meu olho, quase fiquei cega. E até hoje eu tenho as consequências, né? Toda vez que eu faço a radiografia, tá lá a mancha no fundo do olho. E eu entrei em desespero porque eu achava que eu ia ficar cega.
entendeu? Então, assim, a minha depressão, ela era totalmente espiritual. Eu tive psoríase, que é uma doença também extremamente emocional. Então, assim, bastava eu ficar nervosa, ansiosa, ter uma discussão com alguém, eu ficar extremamente nervosa. Na frente nunca saiu, mas aqui na parte das minhas costas, atrás, enchia de manchas vermelhas e, e isso me causava preocupação, porque mulher nenhuma gosta de andar com manchas no corpo. O homem ele até aceita mais ou menos, mas a mulher não, a mulher é vaidosa, né? A mulher gosta de estar bonita, gosta de. A gente não quer ter essas manchas, né? Então isso foi me incomodando. E eu lembro que a minha depressão era tão profunda que a minha depressão era de tirar a própria vida, né? Então, assim, era uma depressão muito severa. E doença mesmo, eu tinha labirintite, eu só vivia tonta, caindo de tontura, eu tinha lapso de memória, que às vezes minha mente ficava totalmente confundida, eu não conseguia entender nem o que eu mesma falava, era nervosa, era aquela vontade de pegar um e esganar, assim, sabe? Parece que eu vivia de TPM. Então, assim, tudo isso é consequência da mediunidade não trabalhada. E eu não tinha noção disso, eu não sabia. Até porque eu sempre rejeitei a minha mediunidade. Eu nunca tive, né, esse privilégio de ser acompanhada. Eu não tive esse privilégio quando ainda adolescente, que era a época de ter cuidado. Então eu vim descobrir, tratar e cuidar da minha mediunidade já agora, faz 5 anos. E, gente, não tem preço. Não tem preço. É algo maravilhoso você entender o mundo espiritual, entender como que é a comunicação de lá para cá, né? Porque nunca é daqui para lá. A gente faz os pedidos, né? A gente pede, a gente faz tudo que está dentro do nosso alcance aqui no plano terreno. Mas quando é para vir a comunicação, é de lá para cá. Então você entender e ter paciência, e ter sabedoria de esperar e entender que não é daqui para lá e sim de lá para cá, demora um pouquinho. A gente fica muito ansioso porque queria já estabelecer essa comunicação direta e não é assim, é devagar. Então foi todo um processo, eu tive que me tratar emocionalmente com a medicação, tive que fazer o tratamento psicológico e fui também me cuidar espiritualmente. E no próximo vídeo eu vou contar para vocês como foi que eu cheguei, né, na parte do tratamento espiritual. Eu só quero dizer para você que tem algum tipo de doença, né, algum tipo de desconforto que médico nenhum consegue tratar, você pode ser que você tenha um dom mediúnico e não está cuidando dele. Então, se você vai primeiro no médico, né? Verifica, faz todos os exames. Se persistir, não há uma causa, não tem um diagnóstico, então você vai ter que procurar uma ajuda espiritual, que foi o que eu fiz. Aí lá eu descobri tudo o que eu precisava saber sobre a minha espiritualidade. Entendeu? Então, assim, não adianta você ficar tentando esconder ou tentando lutar contra a realidade, lutar contra aquele dom que Deus te deu, porque uma hora você vai ter que cumprir, ou aqui ou depois. Então, eu entendi, eu aceitei, sou muito grata, né, por ter encontrado uma pessoa que me ajudou a me entender, a entender o meu espiritual, que estava totalmente descontrolado, em total desarmonia, e aí foi onde eu consegui me livrar da depressão, da psoríase, da labirintite que me atacava, eu só vivia tonta, caindo, segurando nas paredes, eu vomitava, nossa gente, só quem passa por esse processo é quem sabe o desconforto que é, entendeu? Então assim, mas esse desconforto, ele tem o tratamento e os cuidados necessários que se você fizer certinho junto com a pessoa especializada, você vai ver. Hoje eu já não sinto mais nenhum desses sintomas. E quando vem, ele é sutil e eu já sei do que se trata, então eu já sei me cuidar, né? Então é isso, gente. Vamos nos cuidarmos espiritualmente, que isso é muito importante. Isso faz toda a diferença na nossa vida. E até você que não tem nenhum sintoma de mediunidade, precisa cuidar do seu espiritual.
Principalmente se você tem quadro de depressão, de tristeza profunda, de mancha pelo corpo, de tontura. Procura uma ajuda espiritual, a pessoa da sua confiança, que eu tenho certeza que você vai ter uma qualidade de vida bem superior à que você tem. Então vamos esmiuçar ainda mais. Até a próxima. Curte, compartilha. Não se esqueça de se inscrever. E ativa o sininho para quando eu postar os vídeos, o YouTube te notificar. Entenderam? É um assunto maravilhoso. Eu amo falar da espiritualidade. Se você gosta de falar da espiritualidade como eu, você está no canal certo. Até a próxima.